No universo de Harry Potter, existem diversos ensinamentos que um bruxo deve ter, tais como utilizar sua magia de forma correta, de maneira ilibada e sem prejudicar outros bruxos sem nenhum motivo. Porém, existem algumas magias que são utilizadas para ferir e até mesmo matar outro bruxo, um oponente ou inocente, seja aonde for. Foi assim que decidi fazer um vídeo explicando quais são essas magias e de onde surgiram essas maldições imperdoáveis existentes no universo de Harry Potter. Dito isso, descubra quais são as piores maldições imperdoáveis de Harry Potter e como elas são tão cruéis para usar em uma batalha. E eu já vou avisando, esse vídeo contém altas doses de Alakazam, Simsalabim, Xablau, Au-Au. As maldições imperdoáveis são feitiços que foram proibidos pelo Ministério da Magia por possuírem caráter maligno e de objetivo cruel. Mas foi somente no quarto filme da franquia, Harry Potter e o Cálice de Fogo, que elas começaram a ser introduzidas na história do jovem bruxo. Em uma aula ministrada pelo olho Tono Moody, ou Moody, eu nunca sei como é que é o certo que se fala, que na aula em questão deixa bem claro que qualquer um que decidir utilizar esse feitiço, quaisquer que sejam as motivações, terá uma vida resumida a permanecer isolado em Azkaban, sem direito a saidinhas no Dia das Mães. Não que isso mude muito pro Harry, ele não tem mãe mesmo? Enfim, tudo bem, agora que você já sabe o básico, vamos enfim dizer quais são essas maldições afinal. Impérios, com a etimologia vinda do latim, impérios tem o significado de algo próximo como se fosse para comandar. O próprio nome já diz o que essa magia faz, ela comanda. O lançador que utilizar essa maldição proibida será capaz de controlar a mente da vítima, a fim de que ela possa fazer o que lhe for ordenado. Devido ao seu alto índice de prejuízo causado por bruxos que utilizam mal suas habilidades em feitiço, ela foi considerada uma magia imperdoável pelo Ministério da Magia, mesmo sendo o feitiço que não causa dor à vítima, sendo o menos prejudicial a longo prazo e dando para resistir a ele. Na própria saga de Harry Potter, vemos diversas vezes que um lançador não conseguiu manter a magia na vítima, pois a vítima que tiver alto senso de responsabilidade e caráter é capaz de se livrar desse tipo de hipnose. Um exemplo disso é o próprio Harry. O bruxo que sofreu o ataque direto desse feitiço proibido, ele aprimora as habilidades das vítimas. Um exemplo claro disso também é o Neville, que após sofrer o controle mental, pôde realizar feitos tais como aumento de força e lançamento de feitiços que ele jamais conseguiria lançar, por estarem muito acima do seu nível. Essa magia pode causar amnésia, além de muitos bruxos usarem ela como desculpa para fazer coisa errada, dizendo que estavam sob controle de um malfeitor. Cruciatus, com a etimologia vinda também do latim, significa causa do sofrimento, sendo a magia favorita dos Comensais da Morte e de Lord Voldemort. Crucio também pode significar martirizar, crucificar, atormentar. Sendo uma magia de alto nível, produz efeitos colaterais profundos, tendo uma espécie de tortura física média e de tortura mental alta, denominada assim como a maior magia, podendo ser utilizada com o objetivo de torturar o seu oponente. Ela não causa danos visíveis aos olhos, realizando apenas estímulos nervosos ao corpo da vítima. Uma coisa interessante é que somente os bruxos realmente cruéis conseguem utilizar essa magia. A própria Bellatrix deixa isso bem claro, quando diz que precisa sentir um certo prazer ao ver o sofrimento do oponente ao realizar essa magia. Foi com essa maldição que Bartol Crouch Jr. e Bellatrix levaram à loucura os pais de Neville, que antes eram aurores da Ordem da Fênix, e foram torturados devido a uma profecia, em que os pais do Neville pudessem saber algo sobre o sumiço de Voldemort, logo após a primeira grande guerra bruxa, assim como foi apresentado em Harry Potter e o Cálice de Fogo, Avada Kedavra. Agora vamos para a magia mais conhecida do universo de Harry Potter, tendo até funk em sua homenagem. Avada Kedavra. Tendo uma etimologia vinda do aramaico, ela tem o seu significado próximo ao que isso seja destruído ou eu mato quando pronuncio. A maldição da morte costuma não deixar vestígios no corpo das suas vítimas, ou seja, uma autópsia realizada por um trouxa é ineficaz para detectar a causa mágica da morte, uma vez que somente Harry e Voldemort sobreviveram a ela. Há apenas duas formas de não sofrer o ataque direto dessa magia e acabar morrendo. As duas em questão são a proteção sacrificial
sacrificial e o Priori Incantatem. A proteção sacrificial foi utilizada por Lilian Potter a fim de salvar o seu filho Harry da magia lançada por Voldemort, fazendo com que Harry saísse são e salvo do ataque do Lorde das Trevas, porém levando Lilian à sua morte. Por outro lado, o Priori Incantatem também pode livrar qualquer bruxo desse tipo de magia proibida. O Priori Incantatem acontece apenas quando existem duas varinhas de mesmo núcleo e elas apresentam esse tipo de conexão. Isso ficou evidente na batalha final, onde tanto Voldemort quanto Harry utilizaram as suas magias. O Voldemort usou a Avada Kedavra e Harry usou Expelliarmus, o feitiço de desarmamento, fazendo com que as duas varinhas atingissem o mesmo núcleo e Voldemort saísse derrotado. Algumas informações extras pra você aqui agora. Harry Potter é o único capaz de não sentir o efeito de nenhuma das 3 maldições imperdoáveis, também sendo o único a sofrer por 3 tentativas da Avada Kedavra e ainda assim sair vivo das 3 enrascadas, algo que chamamos também de protagonismo. Uma menção honrosa aqui vai para o feitiço criado por Severo Snape, que ainda criança, quando era conhecido como o Príncipe Mestiço, criou um feitiço extremamente poderoso chamado Sectum Sempra. A Sectum Sempra é uma maldição muito cruel, que causa cortes, por isso ele leva esse nome inclusive, sendo que a palavra Sectum significa corte, os quais nunca poderão ser curados, ou seja, Sempra, que significa para sempre. Quem sofreu o ataque dessa magia diz que sente a mesma coisa que levar mais de 20.000 facadas, levando então a vítima a óbito por hemorragia. Por isso Severo Snape já era considerado um grande bruxo desde que era muito criança. E agora vamos para a pergunta nada a ver de hoje. A pergunta que todo mundo quer mais é meter o capuz de invisibilidade e sair de fininho sem ver porra nenhuma do final do vídeo. E a pergunta seguinte é: qual é o melhor mascote de bruxo? O Mini Puff ou o Fium? Ou Fiam? Eu não sei como é que fala. Na minha opinião, o Fiam, ele é mais legal, vamos assim dizer. Sei lá, porque talvez eu goste mais de bichinhos que sejam um pouquinho menos fofos e mais amedrontadores. Mas aí também é uma opinião própria minha. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários qual desses mascotes você escolheria se você fosse um bruxo. Eu vou ficando por aqui e falou!